Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galera, a saga de Marble, o rei supremo dos demônios, começou com tudo. Goten e Trunks estão lutando contra o rei Marble e Ubi está lutando contra Shiyoko. Mas em um momento surpreendente, galera, Goku aparece e ele começa a lutar, lembrando os velhos tempos, galera, lá do final de Dragon Ball Z, daquele último torneio de artes marciais. E Ubi fica muito feliz porque há muitos anos que ele não via Goku. Mas surpreendentemente esse Goku eleva o seu poder ao Super Saiyajin 4 e prepara um Kamehameha muito poderoso contra Ubi. E Ubi percebe uma intenção maligna desse Goku que está lutando com ele. Lembrando que o Goku viajou com o Shenlong das Esferas do Dragão no final de GT. Ubi prepara sua energia para rebater o Kamehameha de Goku em Super Saiyajin 4. E nesse momento, galera, Ubi percebe que Goku está lutando com tudo. Goku Super Saiyajin 4 está indo com todo o seu poder. E nesse momento ele percebe que não vai conseguir rebater, galera. E ele recebe o golpe. Lembrando muito aquele momento em que Vegeta também recebe o Kamehameha 4 vezes aumentado lá da saga do Dragon Ball, da saga Saiyajin do Dragon Ball Z, galera. O Goku começa a rir, Ubi cai no chão machucado, Ubi ferido, esse golpe realmente o machucou, Shiyoko desapareceu, nós não tivemos notícia dele e não sabemos ainda como está a batalha de Goten Trunks versus o Rei Marble. Nesse momento Goku estende a mão, parece que está tudo bem, Goku Super Saiyajin 4, Ubi feliz também, porque quem lembra, o Goku ele é mestre do Ubi. O Goku ele treinou o Ubi a partir do momento do torneio de artes marciais. O Ubi fala, Goku, você está muito forte. Por onde você andou todos esses anos? E o Goku ele também corresponde ao elogio falando, Ubi, você está muito forte. Você está muito poderoso também. E o Ubi se alegra, porque o Goku ele foi pela única vez mestre do Ubi. Só que aí de repente a cena vira, galera, e a gente vê que tudo isso não é real, mas é um feitiço que Shiyoko lançou em Ubi. Shiyoko estava perdendo a batalha e ele lançou aquele feitiço para poder derrotar Ubi. E a gente começa a ver as reais intenções dele, de que tudo não se passa de um sonho. E nesse momento, Shiyoko começa a lançar os seus ataques, enquanto o Ubi está enfeitiçado, galera, pela visão do Goku retornando. Então, sem poder lutar, Shiyoko começa a desferir golpes em Ubi, galera, fazendo com que Ubi sinta realmente os golpes de Shiyoko. É um momento, é uma estratégia, é uma habilidade secreta do Shiyoko, e desse momento ele vai conseguindo ter vantagem na luta, enquanto o Ubi tá com a cabeça lá nesse sonho que ele está tendo do Super Saiyajin 4 com o Goku. E é isso que ele faz, galera. Ele é um adversário que mexe com a mente, que mexe com os pensamentos do seu adversário. É uma estratégia muito legal. Eu não me lembro de outro personagem ter usado isso em Dragon Ball. E ele fala, agora é hora de acabar com você. Mas surpreendentemente o Ubi, galera, ele expulsa todos os seus poderes. Um Ki extremamente poderoso começa a sair de Ubi. E Shiyoko fica espantado. Esse é o verdadeiro poder desse garoto? É com ele que eu estou lutando? Ele pode me matar. Ele pode acabar comigo. Então o Ubi ainda não tinha despertado os seus verdadeiros poderes. De repente ele faz isso e Shiyoko fica assustado, porque ele reconhece que é muito mais poderoso do que ele pode acabar morrendo nessa luta. Ele começa a aumentar o feitiço, mas Ubi parece estar conseguindo se libertar. Ubi começa a explodir o seu poder e Shiyoko começa a ficar desesperado. Em um momento, Ubi se acalma e abre os seus olhos. Nesse momento, galera, ele abre os olhos e parece que ele voltou 100% ou ainda está sonhando 100%.
Em outras palavras, quando ele liberou todo o seu poder, ele tinha tanto poder que conseguiu escapar do feitiço de Ubi, do feitiço de Shiyoko. E nesse momento, Shiyoko ele fica espantado, não é possível, esse garoto ele deve ter alguma coisa de magia. Ele deve ter algum poder que conseguiu cancelar o meu feitiço daquela hibernação, daqueles sonhos que ele estava criando. E nós sabemos de onde vem esse poder, né, galera? O Ubi, dentro dele, ele absorveu o Majin Buu. Ele tem dentro dele os poderes do Buu. E nesse momento a gente entende o porquê que ele conseguiu cancelar o feitiço, ainda mais por aquele Ki rosa que apareceu, que foi o Ki de Majin Buu. Nesse momento o Shiyoko, desesperado, porque ele não tem mais técnicas para usar contra Ubi, ele sai voando, galera, desesperado, correndo para o Rei Marble ajudar. E o Ubi também parte desesperado atrás dele. Chegou a hora dele acabar com esse demônio. Chegou a hora dele dar um fim a esse demônio do reino do Makai, galera. Então Shiyoko não tem outra opção a não ser fugir desesperado. Eles são mais poderosos do que eu imaginava. E fala: nesse momento, galera, nós somos levados lá para a batalha de Marble versus Goten Super Saiyajin 2 e Trunks Super Saiyajin 2, aonde eles tomaram um grande golpe no último capítulo que nós vimos. E nesse momento, eles transformados em Super Saiyajin, de dentro dos escombros, eles finalmente realizam a fusão, galera. E a fusão já aparece no nível Super Saiyajin 3, algo muito irado, algo que a gente gosta muito de ver mesmo, os garotos no nível Super Saiyajin 3. E aí, galera, a gente vê que o Marble ficou muito surpreso. Eu acho que ele pensava que aquele fosse o limite dos garotos, mas os garotos conseguem chegar no nível 3 através da fusão, isso desde quando eram garotos, lá na saga de Majin Buu. Quem não vai se lembrar disso? É ou não é verdade, galera? E nesse momento a gente vê que a batalha começa de uma maneira muito irada, galera. Marble começa a ter muitos problemas. O Goten Super Saiyajin 3 parte para cima e começa a desferir muitos golpes em Marble. Marble começa a levar uma surra dos garotos em Super Saiyajin 3, muito irado. E eles usam, galera, aquela técnica que eles prenderam o Majin Buu. Quem lembra dessa técnica? Que ele faz um vôlei muito legal com o Majin Buu e o Piccolo dá até uma ajuda. Então eles de novo usam essa técnica aqui nesse momento. E eles fazem aquele voleibol sozinhos mesmo, não tem com quem fazer ali, e jogam Marble no chão, abrindo uma grande cratera, galera. E o Marble percebe, eles são muito poderosos. Nesse momento o Shiyoko chega e ele fala isso também para o Marble. Marble, esse garoto, o Ubi, ele é muito poderoso, eu não vou conseguir vencê-lo. E aí o Ubi fala, ele escapou das minhas mãos, ele correu pra cá. Ele fez eu ter uma visão do Goku, mas era mentira. E nesse momento que ele vê a fusão dos garotos, eles então estendem as mãos um no peito do outro e também um fala o nome do outro. Shiyoko diz Marble, Marble diz Shiyoko. E nesse momento um grande Ki aparece. Pelo que parece, galera, eles também agora fizeram uma fusão. Marble e Shiyoko fizeram uma fusão, galera. E nesse momento um grande poder aparece. Os dois aparecem se fundindo. Eles realizaram também uma fusão super poderosa. Os poderes deles aumentam. Ubi fala, impossível. E aí a gente vê, galera, o Rei Supremo dos Demônios, o novo rei que assumiu o mundo do Makai. Marble e Shiyoko se fundiram, o Rei Supremo dos Demônios está pronto para a batalha, galera. Vamos para o próximo episódio com a batalha de Marble e Shiyoko versus os garotos. Tamo junto e até a próxima.